Eu dizia certa vez que o problema não está quando o mundo nos odeia. O problema está quando o mundo começa a nos amar. Porque se o mundo nos ama, significa que já estamos perdendo a capacidade de combater o apodrecimento do mesmo. Por isso, quando eu olho para a terra, para o mundo, todos os sistemas que estão tentando se levantar para combater a igreja, eu louvo, porque pelo menos ainda estamos num caminho certo, um caminho assertivo. Eu posso dizer ao tarde para vocês que, se eu fosse você, assim como eu faço lá em casa com a minha fase, quando Satanás se levanta de todos os lados, tentando nos combater de todas as formas, eu não fico triste, eu louvo a Deus. Pior seria se ele batesse palma dizendo, continua porque está me agradando. Mas se ele se levanta de todos os lados tentando nos parar, é sinal de que ainda somos algo que salga a terra, que impede o apodrecimento. Por isso louvo a Deus se as lutas estiverem apertando da terra para o lado da igreja. Da mesma forma nós identificamos Josué, trazendo esse pensamento a quem ouvia. Porque o próprio livro de Josué nos dá uma inclinação de pensamento que aquele povo conhecia quem era Deus. Vocês lembram que no capítulo 6 a muralha caiu? E logo mais adiante Ai foi entregue nas mãos daquele povo. Foi um tempo de conquistas, enquanto Josué liderava Israel. Então o povo sabia quem estava servindo. Era um Deus que, como Josué disse nesta palavra, enquanto é agradado, sustenta aqueles que o estão agradando. Mas quando aqueles que estão o servindo, e entre nós, preste bem atenção nesta palavra que Josué está dizendo. Quando aqueles que o estão servindo começam a desviar dos seus caminhos, quem consome aqueles que o servem não é Satanás, não é diabo. Você leu comigo, foi Josué quem falou. Eu sei que dói, mas cura. É o próprio Deus quem consome aqueles que o servem, mas não servem de maneira reta. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele não mudou a sua maneira de se comportar. O que muda é o tempo. Este é um tempo de lei, estamos no tempo da graça. Mas o Deus ainda é o mesmo. Por isso nós podemos discernir que, enquanto Deus serve de uma, como posso dizer, de um parâmetro, de um padrão, para que aqueles que o servem possam seguir, Satanás serve de um padrão, para aqueles que não servem Deus também possam seguir os ensinamentos e as palavras que Satanás dá a essa terra. E se você guardar e esquecer tudo que eu falar, mas puder guardar isto que eu vou falar agora, guarde. Eu vou repetir isto que eu acabei de falar. Quem os consumia não era Satanás. Quem os consumia era o próprio Deus. Jonathan, não vai ser fácil de dar glória com esta palavra, porque eu sempre aprendi que é Satanás quem se levanta. Sempre aprendi que é o diabo quem se levanta contra a minha casa. Mas eu posso levar vocês para dentro de um pensamento. Quando o diabo se levanta, só se levanta porque Deus permite. Pregador, não vou dar glória com esta palavra. Não precisa se não quiser. Eu estou dizendo que Deus usa até diabo como ferramenta para tratar seus servos na terra. É por isso que eu estou olhando nos vossos olhos e dizendo que estamos num tempo de urgência na face da terra. E um tempo de urgência onde, com carinho, irmãos, é necessário uma palavra do não se importem tanto com o que acontece na terra, mas guardem a vossa casa, porque próximo está o toque da última trombeta. Percebam bem o que está acontecendo no planeta Terra e como as coisas estão afunilando para a volta de Jesus. Eu estou pregando isso e volto na palavra do começo agora. Josué vai olhar para aquele povo e vai dizer assim: escolham quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa, mesmo no meio da podridão, nós vamos servir ao Senhor. Pregador, você está pregando um Deus que eu nunca ouvi falar, então vamos ouvir falar dele agora. Sabe por que eu estou pregando deste jeito nesta introdução? Mesmo que impacte o coração de vocês e vocês digam esta palavra é dura. Estou pregando desse jeito por causa do que eu falei no começo. Parece-me, irmãos, que Satanás está lutando com todas as forças para desvirtuar o coração dos servos ao que é o verdadeiro evangelho e o verdadeiro caminho do que Deus tem para quem está na terra. Eu digo isso olhando nos vossos olhos,
Porque a luta do diabo é contra a igreja, sim. Mas como derrotar algo que possui uma palavra de Cristo? Aliás, foi próprio Jesus quem disse: edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Esta pedra que Jesus estava falando não era Pedro. Se fosse Pedro, ele dizia sobre essa. Se ele está dizendo sobre esta, é ele mesmo. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Você já parou para pensar nisso aqui que Jesus falou? Quando ele diz assim, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Eu sempre pensei, irmãos, que era o inferno quem estava vindo para cima de nós. Não. Está vendo aquela porta lá da igreja parada? Estou aqui pregando há 10 minutos, até agora ela não me atacou. Até agora não saiu do lugar para passar a espada em mim. Não é a porta quem vem. Porta não é instrumento de ataque. É entender aqui, vou falando para lá agora. Porta é instrumento de defesa. Quando Jesus está dizendo as portas do inferno não vão prevalecer, ele não está dizendo que o inferno tem poder para derrotar a igreja. Ele está dizendo que a igreja, quando decidir avançar, não tem porta que fica parada diante dela. Eu digo isso olhando nos teus olhos, porque parece que algumas pessoas que servem a Deus esqueceram quem é Deus e quem é Satanás, quem é o céu e quem é o inferno, quem são os anjos, quem são os demônios. Acaso maior o que está no mundo do que o que está conosco aqui dentro esta noite? Eu vim falar que o teu Deus é maior do que aquilo que está operando nesta terra. Ai, eu sinto ele aqui. Aquele que guarda a nossa casa, minha irmã. Aquele que guarda a nossa família, pastor Esther. Aquele que guarda teu marido, teus filhos, tua esposa. É maior do que o diabo que está tentando matar nós. Ei, Jesus grande. Eu sinto ele aqui. E sabe por que parece que nós estamos esquecendo quem Deus é e quem o diabo é? Por causa da maneira como Satanás está trabalhando. O diabo sabe que não pode, irmãos, com carinho. Se entrar um demônio aqui dentro, vai voar 10 obreiros na cabeça dele. Não, irmão, deixa comigo, tu já expulsou ontem, deixa eu expulsar hoje. Satanás sabe que não pode se levantar contra a igreja e ficar do jeito que está. Como é que se destrói uma coisa que foi Deus que instituiu? Irmãos, com carinho. Tem um muro lá em casa, no quintal. E um dia um vizinho gritou para mim e falou assim, o muro está caindo. Só que ele disse assim, eu vou cortar a árvore que está pendurada no muro, porque senão vou ter que derrubar o muro de cima para baixo. Eu fiquei pensando naquilo que ele falou, disse assim, rapaz, tem um detalhe aí que ele não percebeu. Derrubar o muro de cima para baixo dá mais trabalho, é melhor bater logo na base. Porque o muro está construído sobre algo. A igreja é a mesma coisa. Se arrancar o tijolo de cima, vem alguém, bota o tijolo de novo. Então Satanás não está tentando derrubar a igreja. Qual é a base da igreja? Família. Ih, Jesus. Tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus. É só bater na base que o que está no alto desmorona. Por isso, ele entende. É só bater na família. Tentar desvirtuar a família. Quebrar a família. Rebentar a família. Igreja é formada de famílias. Tem uma família ali, outra lá, outra aqui, outra ali. A junção de famílias forma uma igreja. Sabendo Satanás que derrubando famílias derruba igrejas, é necessário estudar como a família é formada. Tem um guia prático dentro da Bíblia em Gênesis de como a família é formada. Homem, mulher, a sua prole, seus filhos. A partir do momento, por exemplo, que eu casei com a minha vaza, minha esposa, o meu pai e a minha mãe deixou de ser minha família. Meu pai e minha mãe passou a ser meus parentes. Minha família agora é ela. E os nossos filhos são a nossa família. E quando meus filhos casarem um dia, ainda não tenho, eles vão deixar de ser minha família, serão meus parentes. Família será instituída com as esposas dele, ou com os maridos delas. Assim é família. Satanás sabe que família é construída desse jeito. Então é só rebentar a aliança por onde a família começa. Se Deus havia falado, e como disse muito bem na Bíblia,
deixará o homem, deixará a mulher seu pai e a sua mãe. Perdão, deixará o homem seu pai e a sua mãe. Se juntará com a sua mulher e formará uma nova família. É só quebrar a aliança que é formada, derrubando-se assim a família, ou fazer uma aliança mal feita, que parece ser o que Deus instituiu, mas não é. E assim serão formadas igrejas que parecem ser igrejas, mas não são igrejas. Pregador, aonde tu está querendo chegar? Aqui. O ataque de Satanás contra a igreja não se dá de bate-frente com a igreja. O ataque de Satanás contra a igreja começa contra as famílias. E com carinho, irmãos, olha aqui no meu olho. Satanás já começou tentando fazendo isto no céu, denotando uma mentira que parecia verdade aos anjos. E muitos anjos caíram. E eu gosto muito de pensar isto, que anjos que viam Deus face a face, caíram na mentira de Satanás. Tem gente que não lê Bíblia um dia e quer resistir ao diabo. Tem gente que não dobra o joelho para orar e quer resistir a ele. Anjo que via Deus cara a cara caiu no papo de Satanás. Derrubou anjo, vamos para o jardim do Éden. Derruba Adão e Eva. Derrubou Adão e Eva, vamos embora tentar derrubar Jesus no deserto. Não conseguiu, não conseguiu. Então vamos tentar derrubar a geração de hoje. Sabe como se tenta derrubar a geração de hoje? Eu vim aqui escancarar e abrir os olhos dos irmãos que querem ouvir esta palavra. E eu volto em Josué 24 agora. Aos irmãos que sabem, aos irmãos que não sabem, lá vai. Eu vim trazendo isso no coração ardendo desde casa. Existe um plano diabólico por baixo dos panos nesse mundo chamado atual, para tentar derrubar aquilo que Deus instituiu no jardim do Éden. E tem muitas mentes jovens que estão caindo nisso. Eu estou pregando esta palavra para que as irmãs tenham sabedoria de conversar com os vossos filhos e vossas filhas, porque Satanás está dentro das faculdades, está dentro das escolas. E olha aqui no meu olhão, mães, olha aqui no meu olhão, mamãe. Quem educa teu filho, a tua filha, não é o professor da escola. Ele ensina geografia, ensina matemática, português. Educação vem de casa. É mãe e pai que senta com a criança ensinando o que é certo e o que é errado. Só que hoje estamos vivendo um tempo, pastor Esther, aonde a mãe e o pai olham para a criança e eu estou com muita preguiça de ensinar. Pega esse celular aí e vai brincar um pouco. O YouTube está ensinando teu filho. YouTubers que não servem a Deus estão ensinando teu filho. Depois fica uma criança, um filho adolescente rebelde, que dá tapa na cara de mãe e de pai, que não respeita, não tem compromisso nem princípio com nada. Acorda meio-dia, não lava um prato, desrespeita a mãe, não quer trabalhar, não quer estudar. É o diabo quem destruiu a família. Quem foi que deixou de ensinar esta criança antes? Eu posso abrir um parênteses e ir aonde Jesus mandou. Você lembra do rei Ezequias? O pregador está pregando pesado, então vamos lá, tem que ser Bíblia. Então vamos de Bíblia. Lembra do rei Ezequias? Deus desceu na terra. E antes de Deus descer na terra, já tinha mandado um profeta para dizer assim, avise esse rei para botar a casa em ordem, porque vai morrer, vai viver não. Vou botar a casa em ordem não. Manda ele botar a casa em ordem. Eu sei que tem teólogos que dizem, pregador, botar a casa em ordem ali era ter um filho, mas posso aplicar para a igreja? A casa em ordem aqui, quem bota somos nós. Ah, mas lá dentro Deus é Deus, Deus é Deus, mas quem é o pai? Quem é a mãe? Quem gerou? Quem fez? Deus não vai assumir o papel de pai se lá tem pai. Deus não vai assumir papel de mãe se lá tem uma mãe. É por isso que quando nós olhamos para a história desse rei, nós vemos que depois dele nasceu um filho, e ele teve 15 anos que Deus acrescentou para ensinar esta criança nos caminhos do Senhor. Só que lá no final do texto você lê, sabe o quê? Por causa dos pecados de Manassés, filho de Ezequias, Israel estava sendo levado escravizado. Teve 15 anos, depois de 15 o filho nasceu. Teve 12 anos para ensinar esse rapaz quem era Deus, o que era certo, o que era errado. Eu pergunto a vocês, uma nação inteira levada escravizada por causa de um homem que foi mal construído. E foi mal construído porque o pai teve 12 anos para sentar com ele e ensinar. Eu não sei o que ele fez esses 12 anos, mas uma nação inteira pereceu porque faltou ordem, faltou ensino, faltou palavra, faltou instrução.
com carinho, irmão, olha aqui no meu olho. Eu sei que eu estou falando aqui, sei que está doendo, mas está curando. O que corrompe os bons costumes são as amizades erradas e ruins. Satanás também está atacando mulheres. E sabe como ataca mulheres? Está surgindo, minhas irmãs, uma geração nova de mulheres. E é por isso que a Bíblia manda as mais novas sentarem com as mais velhas, para as mais velhas ensinarem as mais novas. Que está surgindo uma geração de novas mulheres. Pregador, tem gente assim aqui dentro? Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que lá no mundão está surgindo uma nova geração de mulheres. Mulheres rebeldes. Nós aprendemos que dentro do casamento, Deus coloca uma autoridade no homem, mas também coloca algo na mulher que não colocou no homem. Quando nós olhamos para essa geração, existem mulheres que querem bater no peito e dizer, eu sou empoderada. Só que sabe o que é mulher empoderada à luz da Bíblia? A mulher sábia. A edificação da casa não está na mão do homem. É a mulher quem tem esse poder lá dentro, irmã. Olha aqui no meu olhão. Você já percebeu que quando a mulher atenta um pouquinho a paciência do marido, parece que o marido não funciona nem direito para trabalhar lá fora. Funciona nem direito para estar na igreja fazendo a obra. Mas quando a mulher começa a incentivar o marido, vai porque Deus é contigo. Vai porque eu estou do seu lado. A mulher sábia constrói e edifica. Enquanto o homem prover, enquanto o homem protege, a mulher instrui as crianças e também edifica a sua casa. E Deus protege, guarda e abençoa todo esse estabelecimento, debaixo de uma palavra bíblica. Eu estou dizendo que Deus não quebra a autoridade que Ele institui na terra. Ele não vai quebrar a autoridade que colocou na vida do homem. E também não vai quebrar a autoridade que colocou na vida das mulheres. Não é homem quem edifica a casa, é mulheres. Esse papel não é do homem. É por isso que quando olhamos para a Bíblia e percebemos que Deus tem esta construção com as mulheres, com os homens e com os filhos, se tudo isso funcionar de acordo com a Bíblia e não de acordo com o que esta agenda maldita e Satanás está pregando aí fora, nós vamos perceber que família, mais família, mais família, mais família, mais família, bem construída, forma uma igreja que não pode ser penetrada. Vou falar de novo que isso aqui foi um segredo terrível. Quer ver uma igreja que não pode ser penetrada nem derrotada? Famílias bem construídas formam uma igreja impenetrável. Satanás vai tentar, mas não vai conseguir destruir. Uma igreja que tem uma família muito bem estabelecida. Quem entendeu isso, diga amém. Então, irmãos, esse papel Deus entregou na mão das mulheres. As mulheres são sabedoria dentro de uma casa. Tem uma palavra que eu guardo no meu coração, nunca mais esqueço. Eu estava comentando isso esses dias com a minha vaza. Certa vez, a Michelle Obama, esposa do Obama, que foi presidente dos Estados Unidos. Ele ainda era presidente, acredito eu. E eles entraram dentro de uma lanchonete, pastor Esther. E dentro da lanchonete estava um antigo namorado dela, que ela não chegou a casar com ele. Aí ele olhou para ela olhou para ele, todo mundo se falou. Depois o Obama olhou para ela e falou assim, se tu tivesse casado com ele, hoje tu estava casado com um garçom. Ela, não. Se eu tivesse casado com ele, hoje ele era presidente. Jesus, senti Deus nesta palavra. Oh, Jesus amado. Você acha que homem é o que é? Chega a algum lugar, porque pode. Se não tiver uma mulher, nem é atrás, é do lado, andando junto com ele, irmãos. Homem pode se esforçar o máximo que quiser. Ele não consegue construir coisas que conseguiria junto de uma mulher. 12 minutos e eu termino. Está ali minha vaza. A gente roda o Brasil, o mundo pregando a palavra. Às vezes eu olho para ela e digo assim, eu não chegava nem na esquina de casa se tu não me ajudasse. Quantas vezes eu cheguei em casa cansado. E ela olhou para mim e falou assim, senta aqui. Eu vou botar uma comida para você comer quente. Bebe aqui essa água, mata a sua sede. Eu lavei a roupa, passei a roupa. Por que tu não tem mão para fazer? Não, rapaz, não é isso. É porque ela entendeu, quando eu não posso, não consigo, a força não alcança. Ela é complemento da minha força. É outra força junto comigo. Não tem ninguém tentando disputar poder dentro da família. Cada um está se ajudando
a alcançar um propósito que Deus instituiu aquela casa. Será que alguém pode entender isso que eu falei? Ninguém disputa a autoridade lá dentro, não. Estamos trabalhando juntos para alcançar um propósito. Por isso eu olho a vocês, digo que Deus tem coisas maravilhosas, promessas lindas, grandiosas, a completar na vossa casa, na vossa família, mulher de Deus. Mas olha aqui para mim, aqui a gente termina. Não deixe esses pensamentos, mulher, entrar dentro da sua casa, irmã. Porque a sabedoria lá dentro é tu. É tu quem combate estas coisas com a tua sabedoria. Como disse uma mulher muito bem um dia na internet. Ela disse assim: eu não obedeço meu marido porque eu sou escrava. Pelo contrário, eu sou tão livre que eu decidi. Eu quero ajudá-lo a alcançar o que Deus tem para nós. Por isso, irmãos, olha aqui dentro do meu olho. Eu digo isso de altar a vocês. Porque Josué estava falando com um povo e pregando, acredito eu, que estava diante de uma decisão terrível. O que nós seguiremos? O que o mundão e as outras nações têm? Ou o que Deus tem instituído desde Moisés, com as tábuas da lei? Eis aí a escolha diante de nós esta noite, mulheres. Tem dois caminhos. Um caminho que o mundo está apresentando. Um caminho que parece agradável, bonito, mas tem destruído muitos lares e muitas casas. Tem outro caminho que Deus está nos entregando aqui esta noite. É um caminho de obediência, compaixão, amor, da palavra de Deus, da autoridade divina na vida dos homens, das mulheres e das crianças que servem a Deus. E eu quero proclamar e profetizar que depois desta pregação, a nossa mentalidade vai estar tão blindada da palavra de Deus, que nós vamos olhar lá para fora, bater pé no chão, apontar o dedo de volta para as sabedorias que Satanás está tentando inserir dentro da família que forma a igreja, e dizer assim: Satanás, tu pode tentar de qualquer jeito, tu conseguiu derrubar os anjos, tu conseguiu derrubar Adão e Eva, está conseguindo derrubar muitos dessa geração, mas eu não estou estabelecido em Adão, não estou estabelecido nessa geração. Entenderam ali? Não estou estabelecido nos anjos que caíram. É que Jesus falou que formou e colocou, formou, construiu a igreja em cima de uma base. E a base era Ele mesmo. Vou falar isso daqui, vou fechar minha Bíblia. Se a base é Ele mesmo, Jesus está falando sobre mim. Vocês vão estar tão edificados que ninguém derruba. Você sabe quem é Jesus grandão da Galileia? Jesus não é só uma pessoa. Lembra de quando Deus grita lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Deus abre o bocão para gritar assim: haja luz. Lembra disto? O que aconteceu quando Deus gritou? Não houve luz. Lembra quando Deus disse assim: haja separação? Não houve separação. Deus não meteu a mão. Deus só abriu a boca e lançou palavra. Haja, 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 haja. Pela palavra Deus construiu. Aí você pensa que a palavra que saía da boca de Deus era qualquer coisa? Olha aqui que João fala no capítulo 1. E o verbo. Que verbo é esse? Haja, 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 haja. E o verbo se fez carne, andou entre nós, e tem um nome: Jesus grandão da Galileia. Jesus está olhando no olho de cada irmã, cada irmão aqui hoje, e está mandando eu dizer isto aqui eu termino. Estabeleça a vossa casa em mim, que sou a palavra. E não tem demônio, não tem capeta, não tem diabo, não tem trabalho preparado contra a tua família que vai ficar de pé diante de uma casa estabelecida na palavra de Deus. Já que tu levantou a mão, é a primeira e última vez que eu estou te pedindo isso. Segure na mão de quem está do teu lado aí. Isto, eu sinto Deus aqui. Eu vim pregando devagarinho até agora. Mas deixa eu dar um grito profético aqui esta noite. Satanás está tentando arrancar algo. Ele não foi capaz de derrubar Jesus, porque Jesus é base. Então não vou estabelecer minha casa em anjo. Eu não estou estabelecendo minha casa nessa geração. Tu não está estabelecendo a tua casa no primeiro Adão que caiu. É no segundo que ficou de pé no deserto. Satanás não vai derrubar a palavra.
sobre qual a tua casa está construída. Então, em nome de Jesus, segurou a mão de quem está do teu lado aí. Eu quero profetizar algo sobre a tua família, a tua casa, mulher. Isto, deste jeito. Isto, deste jeito, segurou. O Deus que quebra o arco, o Deus que corta a lança, o Deus que queima os carros no fogo, manda olhar nos vossos olhos e profetizar. Aquietai e sabei que Ele é Senhor. Pode gritar que tu e a tua casa vai servir a Deus. A Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Teus filhos não seguirão caminhos ruins. Teu marido não seguirá caminho da maldade. Tua esposa não vai desviar da presença. Eu profetizo que a tua casa vai ser motivo de orgulho, vai ser motivo de bênção, vai ser motivo de orgulho e glorificação a Deus.